Muitos assuntos importantes, hein? Mas para começar, a Procuradoria-Geral da República vai apresentar na próxima semana a conclusão das apurações sobre a suposta tentativa de golpe, em que Jair Bolsonaro e outras 39 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal. Segundo informações que foram publicadas pelo jornal O Globo, o ex-presidente deve ser incluído na primeira leva de acusações apresentadas ao Judiciário. A PGR deve fatiar eventuais denúncias ao invés de oferecê-las todas de uma vez. Inicialmente, além de Bolsonaro, o general Braga Neto e outros integrantes da alegada trama devem estar na mira, pois são apontados como os cabeças, os responsáveis. Caso a Procuradoria opte por denunciar o ex-presidente e seus aliados, o caso será remetido ao Judiciário e depois julgado pela Corte. A expectativa entre os aliados de Jair Bolsonaro e também interlocutores dos magistrados é que ele seja considerado culpado pela suposta trama. Olha, tem muitos aspectos em relação a essa notícia que a gente vai analisar com os nossos comentaristas. Chamar o Roberto Mota para entender um pouco da dinâmica que foi descrita por esse veículo de comunicação. E a informação principal, Mota, o parecer da PGR, que deve ser apresentado na próxima semana, surpreende que eles já têm acesso, inclusive, à possibilidade de quem são os denunciados e que haverá um fatiamento. E nessa primeira leva deverão ser denunciados Jair Bolsonaro, Braga Neto e outros integrantes da suposta cúpula desse grupo que teria planejado um golpe de Estado. Mota, bem-vindo. A surpresa é que esses veículos de mídia não tenham publicado já a sentença, né, Caniato? Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. A verdade é que o Brasil está cheio de golpistas. Todo mundo sabe disso. Porque todo cidadão brasileiro já foi vítima de algum tipo de golpe. Tem o golpe do falso sequestro. Um sujeito, um criminoso de uma cela do presídio, arranja um celular e liga para sua casa e diz que tem um parente seu em poder dele e te ameaça. Ele liga às 2 horas da manhã, geralmente para pessoas idosas. Tem o golpe do boleto falso. Você recebe na sua casa um boleto de um pagamento que você costuma fazer, só que o código de barras não é correto. Se você pagar aquele boleto, ele vai para a conta de um pilantra. Tem o golpe do falso entregador de flores. Ligam no dia do seu aniversário e dizem, olha, a gente tem uma entrega de flores, mas você precisa pagar o entregador. Na hora que você desce para pagar o entregador com seu cartão de crédito, ele faz um débito gigantesco no seu cartão. Fora os golpes que o próprio Estado brasileiro aplica. A gente já viu o golpe do kit de primeiros socorros. Quem lembra? O golpe da volta do DPVAT, o golpe do retorno do imposto sindical. Tem também aquele golpe do vamos votar neles de novo porque dessa vez vai ser tudo diferente, dessa vez vai dar certo. Muita gente grande caiu nesse golpe, muitas pessoas ilustres do mercado financeiro. E tem o golpe que a gente vê todo dia, que é o golpe da aplicação seletiva da lei. A lei vale para uns, mas não vale para outros. A lei está vigorando, ela é apagada, faz-se alguma coisa, depois liga-se a lei de novo. O Brasil está cheio de golpistas, mas nenhum deles, eu aposto, estará nessa denúncia. Notícias de abertura aqui em Os Pingos nos Is, chamar o Luiz Felipe Dávila, vai trazer também suas impressões. Há vários aspectos para a gente analisar. Dávila, de acordo com o que foi publicado, a denúncia, essa denúncia inicial, esse primeiro conjunto, deve incluir Jair Bolsonaro, general Braga Neto e também outros integrantes dessa cúpula da suposta trama. Agora, queria que você discorresse sobre esse parecer da PGR, a denúncia em si, o fatiamento, segundo a matéria, que deve abarcar essas figuras. Bem-vindo mais uma vez, boa noite. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa querida audiência. Bom, primeiro, nós temos de comentar notícias e não especulações. Por enquanto, é só especulação. Tudo isso é, na verdade, uma tentativa, como bem falou o Mota, de antecipar uma condenação. Mas precisamos ver o teor,
os fundamentos deste processo. Por quê? O que nós sabemos hoje é que a Polícia Federal levantou alguns dados e preencheu as lacunas com uma enorme narrativa de suposições. O trabalho da Procuradoria-Geral da República é concretizar esses dados para ver se há fundamento para acusar pessoas de uma suposta tentativa de golpe. Portanto, é preciso ter calma, aguardar o parecer da Procuradoria-Geral da República, entender as acusações e, principalmente, ficar de olho quais são as evidências que foram apresentadas para o suposto golpe. O fato é que não houve golpe. Se não houve o fato, a suposição. Uma suposição, pelo Código Penal brasileiro, não é considerada crime. Pois é, daqui a pouco eu vou chamar o Cristiano Beraldo. O Beraldo vai trazer também as análises em relação a esse destaque inicial. Beraldo, já está ok? Vamos colocar o Beraldo na tela. Beraldo, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Vários aspectos, detalhes para a gente tratar em relação a essa notícia de abertura. Reportagem publicada pelo jornal O Globo. PGR teria optado em fatiar a denúncia e, curiosamente, parece que o jornal já tem a informação de que o ex-presidente estará incluído nessa primeira leva de denúncias. Enfim, o que a gente precisa considerar acerca, talvez, dessa estratégia da PGR de fatiar e oferecer já o primeiro conjunto de denúncias na semana que vem? Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, Mota, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, é mais um caso em que Brasil segue sendo Brasil. Esses processos sigilosos, um processo extremamente importante que hoje está sendo conduzido pela Procuradoria-Geral da República e, de repente, não mais que de repente, como num passe de mágicas, as decisões que serão tomadas, que serão anunciadas, que serão tornadas públicas, são passadas em primeira mão para um jornal amigo. E o jornal, óbvio, faz o seu papel, que é divulgar. Mas essa dinâmica tão velha, tão cansada de tratar este sigilo que deveria haver em determinadas ações, em determinados processos conduzidos pelo tanto Ministério Público quanto pelo Judiciário, isso foi colocado de uma maneira corriqueira, onde não há mais sigilo, é sempre um faz de conta, né? E aí a gente segue sendo esse país em que também muitas vezes o brasileiro fica com a impressão que a justiça, aquela justiça com J maiúscula, também é um grande faz de conta. Bom, em relação ao caso em si, o que a gente deve fazer é esperar. Esse fatiamento, às vezes, ele faz sentido, tendo em vista o tamanho, a complexidade, o número de pessoas envolvidas e tal. Então, nada muito surpreendente aí, mas a gente precisa entender, conhecer como é que vai ser o posicionamento oficial, e não através de vazamentos, mas o oficial sobre o caso. Se haverá uma insistência nesta tese de que aquelas pessoas que estavam ali, aquela cabeleireira com o seu batom, aquele rapaz ladrão de Constituição e tantos outros baderneiros que estão aí cumprindo penas maiores do que de homicidas, vamos ver se este conjunto da obra continua sendo encarado e continuará sendo encarado, ao contrário do que disse o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, mas vamos ver se a Procuradoria-Geral da República vai colocar os pés no chão e tratar a coisa com a devida responsabilidade e serenidade, ou se alimentará esse discurso adotado por parte do Judiciário e pelo governo federal, querendo colocar a democracia brasileira como algo tão frágil, mas tão frágil, que poderia vir a ruir em razão de uma cabeleireira com batom na mão. Agora, obviamente, muitos que tiveram a oportunidade de ler a reportagem, talvez ao final se questionem, bom, por que a estratégia de fatiar o parecer, ou pelo menos a denúncia, né? Essa informação que pelo menos consta nessa reportagem. Mota,
Segundo essa matéria, a estratégia teria como objetivo individualizar a conduta, e aí uma informação que eu quero chamar a atenção, possibilitando que as análises sejam feitas ainda em 2025, com o objetivo de otimizar o julgamento pela Suprema Corte Brasileira. E aí eu lhe pergunto, né? Bom, se há tanta preocupação sobre quando seria o julgamento, me parece que não deixa de ser uma estratégia, em certa medida, de olho também no processo eleitoral de 2026, né? Porque se o fatiamento tem a ver com uma questão que envolve a necessidade de encerrar, liquidar a fatura ainda em 2025, estão preocupados com 2026. 2026 é ano eleitoral, né? Então tem uma ligação direta com o processo eleitoral. Às vezes a gente tem a impressão, Caniato, que tudo que foi feito pelo Estado brasileiro nos últimos anos é de olho nas eleições. E sempre de uma forma ruim. A desculpa para muita coisa que foi feita no Brasil ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição, foi porque as eleições estão vindo aí. Né? Censura inconstitucional, mas é só até o final do mês. A preservação da... Qual é a palavra mesmo? Lembrei. Rigidez. É uma palavra que eu nunca usei na minha vida. Nem sabia que existia. Mas a preservação da rigidez das eleições serviu como razão para muita coisa. O Estado brasileiro continua penetrando cada vez mais em um beco sem saída. A chance do resultado disso ser bom é zero. O mundo está mudando, narrativas estão desmoronando. Muitas dessas narrativas, está mais do que provado agora, eram financiadas com dinheiro americano. E já que falamos dos Estados Unidos, mais uma vez eu lembro as semelhanças entre as coisas que acontecem aqui e as coisas que acontecem nos Estados Unidos. É coincidência demais para ser por puro acaso. Donald Trump também foi vítima de uma enorme campanha de ativismo judicial sem precedente na história americana. Ele foi processado inúmeras vezes, tentaram impedi-lo de concorrer às eleições. Ele foi o primeiro ex-presidente americano a enfrentar um processo criminal e o primeiro condenado. Muitas instituições se mobilizaram, inclusive para acusá-lo de golpe de Estado e colocá-lo na prisão de qualquer maneira. O resultado agora está aí, literalmente, para o mundo inteiro ver. Dávila, também tem uma questão que é importante quando a gente olha para um episódio tão importante que tem ditado, inclusive, os rumos de vários setores da política, do judiciário. A gente tem que acreditar na independência e das instituições, naturalmente, na seriedade dos servidores públicos. Só que há quem entenda, quando lê uma reportagem como essa, fica parecendo que há uma grande força-tarefa, né? Que todos os trâmites que envolvem esse episódio, na verdade, todos eles e todo o esforço dispensado tem por objetivo fazer com que esse processo se encerre ainda em 2025, muitos de olho no processo eleitoral de 2026. Então parece que talvez o fatiamento tenha a ver com o processo eleitoral de 2026. Vamos fatiar, vamos oferecer esse primeiro conjunto de denúncias. Claro que a gente está falando de uma reportagem, uma informação de bastidor, não é uma informação oficial, e a gente pode jogar a luz também sobre vazamento de informações. Por que um veículo conseguiu essa informação e os outros não, né? Quem é que está vazando isso? Qual é o objetivo? É verdade, Caniato. O objetivo é que a opinião pública condene as pessoas antes de um julgamento isento. É isso que o Brasil espera. Por isso, eu espero que a Procuradoria-Geral da República cumpra o seu dever constitucional de separar narrativa de fatos, provas de versões, para que embase, eventualmente, as acusações. É isso que se espera. Se isso for feito com critério,
a individualização de penas me parece o caminho correto, porque não é possível condenar mais de 44 pessoas acusadas como fizeram injustamente com a turma do 8 de janeiro. Uma condenação coletiva sem individualização de pena, que é o princípio básico do Estado Democrático de Direito. Portanto, nisso eu vejo como algo correto. Agora, quanto à denúncia, vamos esperar aos fatos. Pode até surpreender se o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, seguir fielmente o que ele vem fazendo como procurador, atrelar aos fatos e separar a narrativa dos fatos. É isso que nós esperamos, porque o Brasil não aguenta mais versões e narrativas ocuparem as lacunas quando inexistem provas e fatos concretos. Só um adendo para a nossa audiência. Caso o Procurador-Geral da República, o número 1 do Ministério Público, opte em denunciar Jair Bolsonaro, Braga Neto e outros integrantes do suposto grupo que teria planejado a trama, esse caso vai ser remetido ao ministro Moraes. Ele é relator desse processo no Supremo Tribunal Federal e depois isso seria, inclusive, apreciado e analisado pela primeira turma. O relatório que foi enviado para a PGR era aquele longo relatório da Polícia Federal, mais de 880 páginas. Agora você, Beraldo, claro que não somente Paulo Gonet, como seus auxiliares, ficaram alguns meses, trabalhando em cima disso e possivelmente eles já tenham algum encaminhamento. Na semana que vem, talvez, a gente tenha conhecimento do que irá acontecer. Mas não lhe surpreende esse vazamento seletivo para alguns veículos de comunicação? O Mota, inclusive, de forma irônica, abriu o seu comentário dizendo: talvez esse jornal já tenha até a sentença. É curioso ou estranho ao mesmo tempo quando a gente se depara com uma situação como essa, né? Mas é cotidiano. No Brasil, a gente vê essas informações vazadas, porque as pessoas que estão ali, que fazem um juramento, que deveriam tratar com respeito as informações que manuseiam para o exercício da sua profissão, até porque eles estão lidando ali com vidas e interesses muito sensíveis. As pessoas podem ter, numa manifestação do Ministério Público, a sua vida extremamente complicada ou, de outra forma, também uma manifestação favorável para alguém que, eventualmente, deveria ter tido o seu caso analisado com mais cuidado. Por isso, quando se está trabalhando um caso, ainda mais um caso de tanta repercussão, é preciso fazer com muita prudência. No país que eu sonho, no Brasil com que eu sonho, Caniato, uma pessoa que passa num concurso público, faz estágio probatório, faz um juramento, assume um cargo, recebe o mandato do Brasil, do país, para cumprir um determinado papel, seja na magistratura, no Ministério Público ou em outras funções, essa pessoa, quando ela desonra o juramento que fez, como é o caso de quem vaza informações para a imprensa em troca de favores, geralmente da imprensa, quer dizer, olha, eu te dou essa informação aqui por debaixo dos panos, mas o dia que eu quiser ou atacar alguém ou que você me elogie, você me paga, tá certo? E geralmente as relações funcionam desta forma. Essas pessoas deveriam ser encontradas e punidas, porque elas demonstram não terem elementos básicos de caráter para honrarem o compromisso que assumiram. Mas no Brasil isso fica absolutamente impune. Então, não há hoje nenhum clima para se condenar vazamentos de informação, seja de investigações policiais. Aliás, se não me engano, o próprio relatório da Polícia Federal foi vazado, antes de oficialmente publicado. Então, isso vai alimentando justamente essas narrativas. Geralmente, os vazamentos são direcionados para sustentar aquela narrativa, aquela visão dos fatos que interessa a um determinado grupo. Hoje, como o governo muito incompetente, como o governo é um desastre em termos de gestão pública, como o governo não consegue entregar absolutamente nada positivo para a população, a única chance que o governo tem de se manter no poder, sendo reeleito em 2026,
é pintar um inimigo muito grande, monstruoso, perigoso, para que então ele se fortaleça, não por aquilo que ele está entregando de resultado, mas como o antídoto a esse malvadão que talvez ganhe as eleições e assuma o poder. Então é um jogo nojento, é um jogo baixo, é um jogo vil, e eu fico impressionado, da mesma forma que fico indignado com a quantidade de pessoas empoderadas em razão do cargo público que ocupam, que se prestam um papel vergonhoso de fazer parte dessa engrenagem nojenta que só mantém o Brasil no atraso.